que escreveu Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Certa feita, eu me deparei uma situação que eu fiquei paralisado com medo. Eu estava ali numa situação que não esperava, foi uma situação inesperada. Fiquei sem reação. Eu perdi a direção de onde eu estava, e tudo isso aconteceu. Quando nós estamos com medo, a gente perde a noção, a gente fica sem ação, a gente perde, talvez às vezes, a noção da situação, a noção do que estamos vivendo. O medo nos paralisa até naquilo que a gente sabe fazer. O medo nos paralisa de uma certa forma que a gente começa a duvidar, a perder a fé, a perder a confiança. O medo é um inimigo que nós temos que abater. Mas como a gente vai abater quando a gente nem sabe? Quando essa situação vai nos causar medo, pânico? Aqui nós vemos a situação de um homem corajoso. Pedro era um homem corajoso, Pedro era um homem valente, destemido, impetuoso. Pedro era um homem que defendeu Jesus ali quando ele foi preso, cortando a orelha do soldado. Pedro sempre estava à frente de tudo. Pedro era aquele que sempre se posicionava para defender Jesus. E Pedro realmente, nesse momento, nessa passagem, a gente vai ver que quando Jesus falou para aqueles discípulos para ir na frente, para ir até outra banda, depois ele ia até eles, mas ninguém perguntou como Jesus iria até lá. E na madrugada, Jesus, ele veio sobre as águas andando para ir em encontro com aqueles homens. No momento que aqueles homens estavam ali remando e o barco não saiu do lugar porque era um vento contrário, porque ele já estava no meio do caminho, mas eles não conseguiam mais prosseguir. Eles já estavam ali cansados, estavam fatigados. E quando viram aquela visão de Jesus andando sobre as águas, eles temeram, eles ficaram espantados, viram como se fosse um fantasma. Eles gritaram de medo, aqueles homens gritaram de medo. Quando nós estamos com medo, a gente parece que vê fantasma. Aquele fantasma que nos atormenta, talvez os pesadelos, traumas, fantasmas do passado, os fantasmas que nos acompanham, que não somos libertos. Medo de tudo, medo do futuro, medo de ficar sem dinheiro, medo de perder o relacionamento, do casamento, medo de perder a saúde, medo de pegar uma doença, medo do diagnóstico do médico. Vivemos sob um pânico de medo, aí estressamos, ficamos deprimidos. E isso vai debilitando a gente porque o medo adentrou em nós. E quando Jesus falou para aqueles homens: coragem, sou eu, não tenham medo. O único que estava no barco, que teve coragem de perguntar:
quem era realmente, ele perguntou: Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro fez uma prova de fé. Se era Jesus, então teria que ele ir sobre as águas, não ele remar o barco, ou ele vir até encontro do barco. Mas Pedro falou: Jesus, se é o Senhor, então manda eu ir contigo sobre as águas. Pedro imediatamente, Jesus falou: vem, Pedro. Imediatamente, reconhecendo a voz do mestre, ele desceu e foi até lá. E quando ele reparou no vento, o vento que era forte, ele afundou e gritou: Senhor, me socorre, eu estou me afogando. O Pedro era um pescador, o Pedro sabia nadar, mas naquele momento ele estava perdido, ele esqueceu a habilidade, porque o medo paralisou ele. O medo paralisa a gente, das nossas ações, até as ações naturais, daquilo que a gente consegue fazer. Mas ali naquele momento, aquele homem que era pescador também não sabia mais que sabia nadar, perdeu a condição natural. Jesus logo falou para ele: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe por que a gente às vezes vive esse momento? Porque a gente perde o foco. A gente perde o foco em Jesus, a gente começa a olhar a situação, não olha mais quem é Jesus. A gente não acredita mais que Jesus pode, porque parece um Deus distante, um Deus ausente, um Deus impotente. E esquecemos que nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso. Nós esquecemos que o medo não deixa a gente ver, tira, nos cega a visão de saber que Jesus está ali conosco. Jesus, sim, principalmente nos momentos mais difíceis, Ele não abandona. Ele quer mostrar que Ele é Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então eu quero dizer para você, a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus vai lançar esse medo que você está vivendo agora. O amor de Deus vai fazer você ter fé e esperança. O amor de Deus vai fazer você colocar a sua fé em ação. Jesus quer hoje te falar: põe a tua fé em ação. Porque você está usando, porque está duvidando, porque não está usando a fé que eu te dei. Jesus está falando: não tem mais, não tenha medo. Ser corajoso, ser forte. Esta é a palavra para você. Ei, você não pode temer o mal, você não pode temer o futuro, porque Ele é o Senhor da sua vida. Então esta palavra fica para o seu coração. Jesus está falando: um dia eu fiz uma aliança contigo, eis que estarei contigo todos os dias da vossa vida, e eu não vou largar dessa promessa que eu fiz. Eu não vou desistir da promessa que eu fiz. E esse é o que o Senhor quer fazer. Não tire o foco do Senhor Jesus. Não tire o foco de Jesus. Se você não tirar o foco, Jesus vai fazer você viver o milagre, o sobrenatural, porque Ele é aquele que está sempre presente nas nossas vidas. Então esta é a palavra: não tire o foco em Jesus. Fique com essa palavra. Deus abençoe a todos. Amém.